Olá, sexto ano, estamos iniciando mais uma aula de ciências e o conteúdo dessa aula é estruturas celulares. Quais são as estruturas que a gente encontra nas células? Tá? Então aqui eu estou apresentando para vocês uma célula animal e a gente vai ver as estruturas que a gente encontra nessa célula animal. Boa parte dessas estruturas são encontradas tanto na célula animal quanto na vegetal. O que for de diferente, o que for exclusivo da célula animal, eu aviso vocês. E depois no próximo vídeo, a gente vai ver quais estruturas são só encontradas na célula vegetal. Então aqui eu vou apresentar as estruturas encontradas nas duas. Aqui tem uma estrutura que é exclusiva da célula animal. E no próximo vídeo, a gente vai ver as estruturas encontradas apenas na célula vegetal. Tá? Então vamos lá. Vamos seguir a sequência do livro, né? Ali na página 159, ele dá uma sequência de estruturas e a gente vai seguindo essa sequência para você acompanhando no livro, fazendo marcações com marca-texto ou anotações no seu caderno, beleza? Então vamos lá. A primeira estrutura que o livro nos mostra, né, que ele apresenta, é a membrana plasmática, que é essa capa que fica em volta da célula e ele tem a função de revestimento, proteção e permeabilidade seletiva da célula. O que seria essa permeabilidade? A membrana plasmática, ela é uma porta de saída e entrada, por isso que tem o desenho de uma portinha aqui. Ele vai decidir o que entra dentro da célula e o que sai. Então, além de revestir, cobrir toda a célula, proteger, a membrana decide o que entra e o que sai dentro da célula. Beleza? A próxima estrutura que o livro nos apresenta é o núcleo. O que seria esse núcleo? É essa parte roxa aqui, que a gente encontra, geralmente é uma organela grande, redonda, então a gente consegue ver isso em microscópio. E essa organela roxa, né, que é o núcleo, ele tem a função de guardar o material genético, que no caso da célula animal e vegetal, é o DNA. Então, quando a gente vai procurar o DNA da célula, as características, o DNA que vai definir as características do nosso corpo, a gente sempre encontra isso no núcleo. Então, é no núcleo que a gente vai encontrar esse DNA. Tá? E o núcleo também tem suas estruturas, como o nucleolo, a cromatina e os poros nucleares. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, o núcleo fica no centro da célula, geralmente, é uma organela grande, redonda, e tem a função de proteger e guardar o material genético. Terceira característica, terceira estrutura que o livro traz para a gente é o citoplasma. O que seria o citoplasma? Ele é um plasma, né? Ele é um líquido gelatinoso, então ele é como se fosse uma gelatina líquida, na verdade, por onde vai ficar essas organelas. Então, mitocôndria, o núcleo, o complexo de Golgi, eles não ficam no nada, eles ficam numa substância líquida, gelatinosa, que a gente chama de citoplasma. E esse citoplasma ele é formado por esse líquido que tem água, sais minerais e proteínas, que a gente dá o nome desse líquido de citosol. Então, o citoplasma é o local onde se encontram as organelas, e esse citoplasma ele é formado por um líquido gelatinoso que tem água, sais minerais e proteínas, que a gente chama de citosol. Ok? Espero que até aqui tenha ficado tudo bem claro. Nesse citoplasma, nós encontramos diversas estruturas, diversas organelas, como o caso do ribossomos. Os ribossomos são esses quadradinhos aqui, pequenininhos, que eles podem ser encontrados soltos no citoplasma, então boiando ali no citoplasma, e geralmente eles são encontrados também presos, grudados, no retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos. E qual que é a função do ribossomos? Produzir proteína. Proteína é um nutriente que a gente consegue adquirir por alimentos, só que o nosso corpo também produz algumas proteínas. Qual é a função da proteína? A proteína ela é a construção de tecidos, ela ajuda na construção de diversos tecidos do nosso corpo. Então, o tecido muscular, quando uma pessoa quer ganhar mais músculos, ela tem que, além de fazer musculação, ela tem que ter uma alimentação rica em proteínas, porque a proteína vai construir o tecido muscular
e fazer com que a pessoa fique mais musculosa, tá? Então, proteínas, ela ajuda na construção de diversos tecidos, não só o muscular. O muscular foi só um exemplo. Ela ajuda no tecido sanguíneo, no tecido ósseo, no tecido da pele, que é o tecido epitelial, conjuntivo. Então, proteína ela é encontrada em todos os tipos de tecidos do nosso corpo, beleza? Além, então, do retículo endoplasmático, que tem os ribossomos, nós também temos o retículo endoplasmático liso. Então, o rugoso tem ribossomos, produz proteína. O liso, ele não tem ribossomos, por isso que tem o nome, ele é todo lisinho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ó. Ele é todo liso. E qual é a função dele? Produzir lipídios. Lipídios que são gorduras. Então, o nosso corpo ele produz gordura, claro que tem os alimentos gordurosos também que a gente consome, só que o nosso corpo ele também produz gordura, que é super importante para diversas atividades do nosso corpo. Né? A gordura ela não é um vilão, a gordura ela pode ser boa, ela tem várias funções positivas também. Né? E a gordura ela é produzida então pelo retículo endoplasmático liso. Tá? Nas plantas ela produz o óleo vegetal e no animal ela produz a gordura animal. Beleza? Então, já explicando o retículo endoplasmático, nós vamos para o citoesqueleto. O que seria esse citoesqueleto? São esses fios bem longos, né, brancos, que a gente está vendo aqui na imagem, que ele vai dar forma para a célula. Então, para a célula ter um formato específico, quem define isso é o citoesqueleto, que é como se fosse o esqueleto do nosso corpo. Né? O esqueleto do nosso corpo ele não dá uma forma para o nosso corpo. Aqui também é o citoesqueleto. É o esqueleto da célula. Ele vai dar a forma para a célula. E ele vai ajudar também na movimentação de algumas estruturas. Então, para umas estruturas e substâncias se movimentarem dentro da célula, elas precisam estar conectadas no citoesqueleto. Então, o citoesqueleto que vai ajudar na movimentação também, tá? Então, aqui, ó, ajuda no movimento celular, né, movimentação das organelas no citoplasma e também ajuda na separação da célula na divisão celular. E quem é responsável por isso, na verdade, além do citoesqueleto, é o centríolo, que são esses microtúbulos aqui azul. Né? Então, microtúbulo, porque são túbulos bem pequenininhos, e esses microtúbulos eles vão ajudar na divisão celular. Quando a célula ela se divide em duas, porque as células do nosso corpo vivem fazendo isso, elas precisam de outras organelas, como é o caso do centríolo. Então, o centríolo ele ajuda nesse processo. Ele vai pegar algumas organelas, vai pegar o DNA, que está em forma de cromossomos, e vai afastar. Quando o material genético é duplicado, ele precisa um ir para um lado da célula, o outro ir para o outro lado da célula, e a célula assim se dividir no meio. E quem faz esse puxar, né, vai puxar de um lado, puxar de outro, é o centríolo. Então, é claro que esse não é o conteúdo dessa aula, mais para frente a gente vai estudar a divisão celular e a gente vai entender qual realmente é a função do centríolo, o que ele faz e como ele faz. Mas é importante a gente saber sobre isso, que ele ajuda na divisão celular, beleza? Aí depois já tem o retículo endoplasmático liso e rugoso que eu já apresentei para vocês. Nós vamos para outra organela chamada complexo de Golgi, né? Que é essa estrutura aqui roxa. O que seria o complexo de Golgi? Aqui tem a imagem de um produto sendo empacotado, encaixado, né? Porque essa é a função do complexo de Golgi. Ele vai empacotar algumas substâncias da célula e depois de empacotado ele vai decidir um destino para essas substâncias. Se elas vão ser eliminadas para fora da célula ou se essas substâncias vão para outras organelas. Então o complexo de Golgi é meio que ele empacota. Assim, essa substância é para tirar da célula. Então o complexo de Golgi vai vai encaixar, empacotar e vai tirar ela da célula. Então ele vai fazer a empacotação, né? Ele vai enrolar as substâncias e decidir um destino para elas. Tá? Quem é que vai fazer o transporte? Já que ele empacota, alguém precisa levar para fora. Quem faz isso são as vesículas. Aqui, ó. Vesículas. Então, a vesícula tem um caminhãozinho, que é o sistema de transporte. Ela que vai transportar, que é essas bolinhas em laranja, ela que vai transportar as substâncias da célula. Então, o complexo de Golgi empacota, quem vai transportar são as vesículas, tá? Que são essas